podem ocorrer tragédias. Mas hoje em dia tem um trâmite muito grande, na realidade, pela questão da igreja, para que possa, na realidade, ser feito um exorcismo. Né? Mas a família, muitas vezes, que é acometida, né, por esses espíritos, por esses demônios, a gente sabe que muitas vezes não pode esperar. Sim. Né? E aí? Como é que faz? Na verdade, um exorcista nunca pode se ater a dizer que não vai fazer por burocracia. Ele tem que agir e tem que ajudar essas pessoas. É um dever, algo que você faz uma profissão de fé quando você é ordenado, que tu vai lutar até com consequência de perder a própria vida. Então, podemos dizer que um exorcista é um soldado da fé. Estamos aqui para combater esses males e para ajudar as pessoas para que elas possam ser libertadas. Então não é só nas horas boas, no batismo, no casamento, só nas festas. Nós estamos lá também nas horas do embate espiritual, da partida. Então nós temos que estar, um exorcista, um padre exorcista tem que estar preparado para agir e agir da forma mais rápida possível. O senhor padre, é como se fosse um médium, o senhor consegue sentir muitas vezes a energia, a vibração, quando o senhor chega em algum lugar, o senhor sente como um médium? Sim, tem essa sensibilidade. Conforme o local se está tendo essas manifestações, se está infestado, consigo ter essa percepção da presença de energias que não deviam estar ali. Então são energias que elas tiram a harmonia do local, tornam o local mais pesado, pode mudar até a questão de temperatura, de pressão, pode causar mal-estar nas pessoas, baixar, subir a pressão arterial do ser humano através daquelas manifestações. E com certeza eu tenho essa sensibilidade que eu vejo quando o local está... Às vezes as pessoas têm uma certa percepção e não se confirma. E às vezes elas nem estão sabendo do que está acontecendo e eu consigo detectar isso. Espíritos que vagam noturna, que habitam muitas vezes residências, que têm muitas vezes já passam por um longo tempo na escuridão. Esses espíritos podem prejudicar as pessoas? Na verdade, eles podem se tornar canais. Por quê? Porque eles estão tanto tempo perdidos e apegados a um mundo que eles não pertencem. Muitas vezes a pessoa, vamos dar um exemplo, a pessoa morreu e se apegou ao imóvel, aquela casa que ela levou a vida inteira para construir. Então ela fica ali. Só que o que acontece? Naquele terreno houve outras tragédias, assassinatos, naquele terreno aconteceram outras coisas anteriormente que atraem outras forças, essas forças que a gente estava comentando que são os demônios, que eles podem ser manipuladores e até se apossar desses espíritos. Assim como eles se apossam dos vivos, se apossam dos mortos. E também muitas vezes pode haver uma obsessão intervivos ou entre vivos, pessoas tão fascinadas com a outra, tão querendo manipular, que ela consegue interferir na pessoa viva também. Há necessidade, muitas vezes, de uma limpeza espiritual de ambiente. Sim, sim. Inclusive nós temos, falar rapidamente, pelo lado religioso, né, isso é uma coisa até comum. Né, muitas vezes a questão da limpeza de ambientes no escritório, sim, ou muitas vezes em algum local que a gente sinta um mal-estar, ou a pessoa vai trabalhar e sente muitas vezes que ela não consegue desempenhar aquilo que ela sabe fazer, um advogado, um médico, né? Até mesmo um escritor, né? Que vive, sim, muitas vezes da arte de ter o silêncio, né, como amigo, tal, para poder botar o que ele está realmente sentindo no papel, e ele sente aquela perturbação e sente que alguma coisa está... E aí, no caso da nossa religião, a gente faz sempre aquela questão da fazer uma limpeza. Pelo campo espiritual, o senhor faz algum tipo de limpeza? Sim, assim? Nós temos 2 procedimentos claros, que é harmonizar o mundo material com o mundo espiritual. Então, quando o pai André fala da questão da limpeza, vamos falar, claro, da limpeza material. Tem que estar um local organizado, sem entulho, sem mofo, sem essas peculiaridades que trazem já mais energias. E a limpeza espiritual, sim, nós fazemos tanto em residências, comércios, que, falando assim basicamente, por exemplo, podemos fazer o incenso de olíbano, queimar salve e arruda para espantar as forças do mal. Negativos. Em último caso, fazer a queima do enxofre, que é para limpar tudo, e depois a gente vem com o açúcar mascavo, que é para trazer as boas energias, isso em último caso, vamos dizer assim. Observa, né, que muitas vezes, no caso,
a nossa religião é muito taxada, né? Nesse respeito que é bem específico, muitas vezes pela questão da limpeza, né? De poder fazer uma defumação, porque são práticas antigas, sim, né? E que são eficazes, né? É uma coisa, eu acho que é aquela coisa da tradição, da cultura. Né? E que muitas vezes o povo acaba, né? Não, é batuqueiro, né? Mas não sabe que também... Na verdade, a prática é muito parecida, só com nomes diferentes. De nomes diferentes. Na verdade, na igreja cristã, nós chamamos de incenso, o que seria a defumação, de alguma forma. Então, claro. Podem ver, quando vê algum filme ou a TV, que tenha incenso lá na mesa. O enxofre que é usado muitas vezes ali, né, para espantar a negatividade. A gente tem a pólvora, pode-se usar o enxofre muitas vezes, fazer um ponto de pólvora, né, para afastar aquele espírito. São práticas muito comuns, né? São parecidas. Inclusive, tem um pesquisador das religiões. Perdoe a ignorância, padre, mas até mesmo a questão do defumar tem também na igreja também aquela, como é que se chama? Incenso. O incenso, né? É o incenso que chama. Em filmes e nas próprias missas que a gente vê na TV, tem o coroinha que faz o incenso em volta do altar, o incenso na cruz. Aquilo ali seria uma coisa para purificar o ambiente. Purificar e chamar os anjos, né? Na verdade, ela tem uma dupla, abre um canal com o divino, uma dupla utilização. Então, tem até um pesquisador das religiões que se chama Samael, que ele diz que todas as religiões são um fio de ouro levando os seres humanos às divindades. Então, eu posso ter uma religião que é monoteísta, mas uma politeísta também vai levar ao bem, vai levar à melhoria do ser humano. Acreditando sempre que tudo é para o bem do ser humano, né? Sim, tudo é para o bem, auxílio ao próximo, sempre pregando a caridade. Entendeu? Então tem muitas coisas que são muito parecidas, né? Muito parecidas. A própria prática da caridade, ela se reflete na Bíblia também com aquela famosa parábola do bom samaritano. O que diz na parábola? Que os religiosos vão dizer de modo geral, vão dizer de todas as religiões, passavam e não acudiram àquela pessoa que foi assaltada, espancada. Mas um comerciante que era um samaritano, que à época era considerado o marginal da religião, foi o que levou aquele cidadão, curou as feridas, levou para hospedagem. Então, essa é uma parábola que Jesus Cristo nos ensinou. Então, o nosso grande mestre é Jesus Cristo. Então, nós temos a certeza que Jesus não mandou discriminar ninguém, não mandou perseguir ninguém. Perfeito. Então, é o evangelho do amor e da caridade. Então, esse é o verdadeiro cristão, né? Sim. Isso é auxiliar, né? Amparar, ajudar, né? Fazer com que a pessoa se sinta bem, trazer ela mais próximo da sua fé. É o que eu sempre digo, se a religião não nos tornar melhor, ela não serve para nada. Se a religião não trouxer a tolerância e o diálogo com as outras religiões, ela não serve para nada. Ela vai se transformar só em dogmática, em fanatismo e vai criar mais violência. E de violência esse mundo já está cheio. Já está cheio.